Buenas, pessoal. Tudo certo com vocês? Hoje o bate-papo é sobre ser nerd. Nerd era um termo muito confundido com o termo CDF, que era utilizado antigamente para definir uma pessoa que era muito inteligente ou que tirava boas notas na escola, o chamado crânio de ferro. Pode ser cabeça de ferro, tanto faz. Eu chamava aqui de crânio de ferro. Mas nos últimos anos, nerd tem se tornado um termo mais abrangente em relação a gostos de filmes, séries, desenhos animados, histórias em quadrinhos, mangás e muita coisa da cultura pop também. Porém, tem uma certa parcela de pessoas que levam o termo nerd para um lado mais extremista, um lado mais reclamão das coisas, e isso tem me deixado muito chateado. Eu, como uma pessoa que busca analisar o que eu acho ruim, mas especificando o porquê de aquilo não estar legal. Porque tem gente que analisa algum produto, seja um desenho animado, filme, e simplesmente diz que não gostou, nem por que aquilo é ruim. Só diz que não é no agrado deles e que é algo mais lacrador, é algo mais mimimi, essas coisas que conservador desse espectro nerd acaba falando. Às vezes a pessoa ela é muito saudosista, mas o saudosismo acaba sendo confundido com o conservadorismo, porque o conservadorismo é muito de querer dizer que só aquilo que era bom para ele era bom para todo mundo, que não faz o menor sentido. Eu cresci nos anos 2000, eu vivi os anos 2000, gostava daquela época também, mas isso não quer dizer que eu não possa gostar de coisas que estão sendo produzidas agora. E isso faz com que eu não tenha uma mente fechada. Quando você tem uma mente fechada para uma determinada época que você viveu, ou que falar que tudo que antigamente era melhor, isso acaba te tornando mais nichado. Isso não é legal, porque as pessoas vão achar que você não vai se interessar por nada de hoje em dia, que a sociedade mudou. O mundo foi mudando, a cultura foi mudando ao longo dos anos. Acho que você não pode simplesmente deixar de gostar de alguma coisa de agora, só porque essa galera comentando que é tudo lacração e mimimi, vai fazer com que você perca o interesse, porque comigo acabou acontecendo infelizmente. Mas se você gosta daquilo, continue gostando daquilo. Não deixe o que esses conservadores nerdolas falem como uma verdade absoluta. Você pode achar que eles estão certos, mas e se você achar que eles estiverem errados? Isso não é problema de você, é problema daqueles caras lá. Tem gente, por exemplo, que acha o gênero de animes Isekai muito saturado. Eu também posso concordar em algumas partes com isso, mas eu acho que tem animes Isekai que me interessam, e mesmo tendo uma história super repetitiva, super saturada, que não tem desenvolvimento, ou que os poderes do personagem são muito absurdos, eu gosto de assistir porque aquilo me relaxa, aquilo me diverte, aquilo me entretém por um tempo. E também alguns personagens podem me chamar a atenção, isso varia de cada um que chama a atenção numa produção, sabe? Às vezes, o enredo daquela história, isso vale para qualquer coisa, tá? Pode ser interessante para você, mas se não for interessante, por que às vezes você não pode desligar o cérebro e assistir aquilo e se entreter? Aquilo não vai te fazer mal. Você às vezes precisa descansar um pouco, não ficar querendo analisar e ser muito crítico de alguma coisa. Parece que aqueles caras que vão ficar criticando as coisas e dando notas para as coisas, tipo o IMDb ou o Rotten Tomatoes da vida. É o que não faz muito sentido. Você é um espectador. Você pode achar ruim aquilo e querer cobrar que algo seja melhor, mas de acordo com o que você viu e de forma respeitosa, não em termos pejorativos, como eu vejo muita gente na internet comentando. Ser nerd pra mim é algo como estar bem consigo mesmo. Se você não está bem consigo mesmo, curtindo os animes, curtindo as coisas que você gosta, então por que você vai continuar sendo nerd, querendo infiltrar por conta desses conservadores, ou essa parte minoria nerdola aí, né? Porque você precisa respeitar as minorias. Você ser nerd é respeitar todo tipo de pessoa. Tem nerd de todo tipo, mas o pessoal vê como algo mais padrão. E só existe nerd daquele jeito, só existe nerd saudosista, só existe nerd que acha que tudo é lacração, que é tudo mimimi. Mas não, existe nerd de tudo quanto é idade. E tem vários jovens hoje em dia querendo se tornar parte dessa comunidade. E por causa desses conservadores que estão meio que
deixando de ter significado no termo nerd. Acaba manchando, de certa forma, esse termo tão legal e que tem uma data tão comemorativa para isso no mês de maio. Mas se você for parar para pensar, tinha gente nas emissoras de TV que fazia algo muito pior. Até a década passada, pelo menos, existiam emissoras de TV que condenavam animes, falavam mal de jogos, associavam a coisas que não faziam muito sentido. E hoje, o que está acontecendo? A linha editorial dessas emissoras está mudando, nem todas adotaram, mas algumas estão mudando. E aí é possível ver emissoras de TV estando presentes em eventos geek, entrevistando pessoas. Isso é legal, dá uma visibilidade para o evento, até porque aquele evento está promovendo a cultura geek e a cultura nerd. E isso vai colocando as pessoas em um espaço que elas são acolhidas ou que elas se sentem representadas, fazendo, por exemplo, cosplay, ou fazendo algum trabalho em algum stand, ou sendo voluntário no evento, ajudando as pessoas a encontrar localizações de cada espaço. Isso já é algo muito legal com eventos geek. Então, o ser nerd é estar auxiliando aquela pessoa, é estar acolhendo aquela pessoa, é estar se colocando no lugar da outra pessoa quando acontece algum problema. E isso vale para qualquer pessoa, de qualquer espécie, qualquer comunidade também. Apesar de ter pessoas falando que as gerações Z e Alpha são chatas, é porque elas queriam ter a criatividade e o talento que essas gerações estão tendo, representando em dublagens, em desenhos animados, em muitos hobbies que eles estão podendo fazer agora e estão desenvolvendo suas habilidades. Minha geração pode ter sido a última sem ter acesso à internet, mas se tornou uma geração que tem orgulho de estar podendo se expressar e podendo ter uma maior visibilidade na cultura nerd e na cultura geek. E essas gerações, a maioria das vezes, pelo menos não levam para um lado extremista como alguns conservadores, né? Inclusão não é lacração. Inclusão é para pessoas que se sentem representadas com aqueles personagens. E o fato de você não ter gostado não significa que já não existam conteúdos feitos para você. O fato de você não gostar de personagens novos ou que falem em linguagem neutra, por exemplo, não te dá motivo para você tacar ódio. Só não são feitos para você. Não te viu? Ignora ou bloqueiem. Vejam conteúdos que são mais específicos para você, mas não fica reclamando disso. Eu não boicoto coisas só por não gostar delas. Às vezes até eu vou em lugares em que eu me sinto um pouco constrangido por não ser do mesmo espectro das pessoas, mas quando eu quero evitar esses lugares, eu evito esses lugares. Eu não fico reclamando, eu não fico tacando ódio ou xingando como muitas pessoas fazem. Tem muitas pessoas que confundem opinião com liberdade de expressão. Por quê? Você pode opinar sobre algo que não gostou, mas se você estiver usando termos pejorativos ou desrespeitando as pessoas, como eu vi um pessoal aí num podcast, né, que eu não vou falar qual é, mas você já sabe do que eu estou falando, porque aconteceu na última semana de maio. Às vezes, você tem que controlar o que você está dizendo. Você pode se expressar, mas se você dizer alguma coisa muito absurda, você vai ter que estar preparado para receber essa chuva de comentários. Muitas vezes precisam ser respeitosos também na outra parte, né, de quem comenta. Eu, como geek, desde a pandemia, eu acabei mudando meus hábitos. Até o ano de 2019, eu gostava mais de esportes, gostava de praticar mais esportes. Eu era viciado no futebol, acompanhava o meu time do coração, o Grêmio, e tinha comportamentos mais agressivos na internet. Inclusive, quando eu via postagens de clubes rivais, eu ia lá com aquele clubismo errado e ficava comentando, usando termos pejorativos. Isso não era legal. Isso acaba sendo uma palhaçada, porque não faz sentido ter esse comportamento de rivalidade. E isso vale para qualquer comunidade de qualquer anime. Porque gosto de tal anime e tal. Aí a outra pessoa vai falar: mas esse anime é ruim. Tá, isso e aquilo. Gente, vamos ter um respeito aí pra comentar sobre as coisas, não usando termo pejorativo. O pessoal adora ficar xingando as pessoas por causa dos gostos. É isso. Eu até, nessa experiência que eu tive sendo viciado em futebol, um dos meus hobbies que eu queria ter tido era colecionar camisas de futebol. E não só camisas do meu time, eu queria colecionar de outros times. Mas por conta de certos comportamentos que tem em pessoas próximas, acabou que eu não tive mais vontade de colecionar. Porque aí, se eu tivesse uma camiseta de uma cor e fosse rival do Grêmio, por exemplo, o pessoal ia ficar chiando.
é legal, cara. Você ter um hobby ali, você precisa estar aberto às coisas, às novidades, aos pensamentos, sabe? Não ficar tão fechados. Uma coisa é você ter o seu gosto, você ter o seu hobby e gostar muito daquilo. Outra coisa é você não se abrir e querer que só aquilo que você gosta seja aquilo como verdade absoluta, ou que seja algo você empurrando a goela abaixo dos outros. E isso não é bom. Aí vai fazer você ficar mais chato. Eu sei porque eu já tive esse comportamento. Então, existem a questão das questões sociais de pessoas que restringem outras pessoas, principalmente jovens, por conta deles quererem ter pensamentos mais ecléticos, por conta deles quererem ter gostos, por conta de ter hobbies ou querer se inserir em uma comunidade, entendeu? E isso vem de muito tempo atrás, e acho que nas próximas gerações elas vão ter que dar um basta para isso. Eu sofri muito por querer ver alguns filmes nos quais eu achava interessante e tinha vontade de ver na televisão, mas eu era restringido. Meus pais não gostavam muito que eu visse determinados conteúdos, e às vezes nem era nocivo, às vezes era algo para minha idade, mas por conta de ter muitos efeitos especiais ou ter CGI, achavam que era uma baboseira e simplesmente não me deixavam ver. Tipo, ter essa galera que é mais fechada, com mais de 40 anos, e simplesmente fala que odeiam tudo que é atual, não presta, é praticamente querer acompanhar uma coisa nova, desencoraja, né? É muito certo, porque essas pessoas elas só querem que gostem de coisas antigas. Quando dá pra você ter uma consideração em gostar de coisas antigas e coisas novas, por que não? Se você quer ver um desenho que te represente, algo que tenha personagens que te representem, por que você não pode ver? Ah, porque fala que é lacração, não sei o que. Ah, mas já deixa essa pessoa de escanteio. Dá um jeito de ver aquilo que você gosta e você não pode deixar que essas pessoas fiquem te prendendo, sabe? Isso não é legal. A galera aí, muito saudosista, acaba atrapalhando quem quer conhecer algo novo, entendeu? Nem tudo vai agradar eles, como nem tudo vai agradar os jovens. Mas às vezes a gente precisa que os jovens possam ter autonomia para querer assistir o que eles querem assistir. Eu queria ter tido essa autonomia de poder assistir algo que eu queria, sabe? Então, o que eu quis dizer, pessoal que reclamou no podcast, que ficou o tempo todo falando de lacração, é porque são os primeiros a fazer quando vem algo que eles não sentem representados. Até porque, para essa galera, já tem muitas produções que representem eles, até comportamentos da época. Então, deixa o que é novo poder fazer aquilo para representar a galera nova, vocês não tem nada que ver com isso. Vocês podem acompanhar o que já tem para vocês, mas não atrapalhem a galera nova que quer acompanhar algo legal, entendeu? Às vezes a maioria gosta de uma produção, mas aí tem um pessoal numa minoria chata que reclama. Ou quando fazem assim, reclamam de algo, mas depois muda o pensamento e diz que não é lacração. Sendo que as mesmas pessoas diziam que era lacração. Vamos cuidado com essa galera que é muito saudosista, conservadora, os famosos nerdolas. Porque essas pessoas aí, elas vão querer fazer questão que você só goste daquilo que elas gostam. Elas não te dão autonomia para você assistir algo ou para fazer você analisar o que ela falou e procurar esse tipo de conta própria, porque eles não querem fazer isso. E essa é a minha reflexão de hoje. A sociedade vai continuar mudando, novas gerações vão chegar. Eles querendo ou não, eles vão ter que entender que não é só a geração deles que importa, todas as gerações importam e os gostos delas também. Então, obrigado por você ter assistido esse vídeo e nos vemos na próxima. Edu falou aqui e até mais.